maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Esse é o 20º domingo do tempo comum, um tempo de adoração, um tempo de comunhão. E eu lhe convido a passar esse momento em adoração, em devoção ao Deus Todo-Poderoso, que certamente está no meio de nós. Nessa atitude de adoração, cante conosco a Igreja em Adoração, hino número 3 do nosso inário Novo Cântico. Feche seus olhos. Falemos com Deus em oração. Amado Deus e eterno Pai, bendito seja o teu nome em toda a terra. Nós, que somos criaturas pequenas e limitadas, reconhecemos que tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e terra. Por isso te adoramos, por isso buscamos a tua face e te rogamos, Senhor, aceita o nosso louvor e a nossa adoração. A tua igreja te busca e faz isso em oração, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Estamos abrindo juntos no Antigo Testamento. Vamos proceder à leitura do Salmo indicado pelo Lecionário Cristão para este que é o 20º domingo do tempo litúrgico chamado comum. O Salmo de número 133. Encontre na sua Bíblia, portanto, no Antigo Testamento, o livro dos Salmos. Nele, o Salmo de número 133, Salmo de Davi. É um salmo pequeno, faremos a sua leitura completa desta palavra que nos fala assim. Acompanhe na sua Bíblia. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual
desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Inspirados por esta palavra que lemos e que nos fala de quão ricas bênçãos colhemos neste convívio de que desfrutamos em meio ao rebanho santo do Senhor, a comunidade de fé, é que nos prostramos perante o seu trono de graça, a fim de suplicar-lhe o renovo de seu favor sobre as nossas vidas e as vidas daqueles a quem amamos. É tempo de orarmos e de entregarmos nas mãos divinas os nossos cuidados. Se você puder onde está, portanto, dobre os seus joelhos, feche os seus olhos, baixe a cabeça e coloque-se assim, por alguns instantes, em silêncio diante de Deus, falando com Ele no íntimo do coração. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos, pois temos em nossos corações a plena certeza de que ao nos volvermos a Ti em oração, encontramos em Ti acolhida em amor. Sim, Senhor, cremos que és o Deus soberano, cujo trono está exaltado nas maiores alturas, mas ainda assim és o Deus amor e te importas conosco, mostrando-te sempre sensível às nossas dores e disponível para acudir-nos em nossas necessidades, manifestando para conosco graça que não tem par e não tem medida, de que jamais poderíamos nos fazer merecedores e que preenche-nos o viver com luz e vida e inunda-nos o ser de gratidão e paz. Bendizemos-te, ó Deus, pelo teu agir em nosso favor e suplicamos-te que continues a ser conosco e com todos aqueles a quem amamos, todos aqueles cujos nomes, cujos semblantes vamos evocando em pensamento e elevando a Ti em oração. E rogamos-te, Senhor, que sejas com a nossa igreja, nossa comunidade de fé, para que continue a ser um luzeiro aceso por Ti mesmo em meio às trevas deste mundo, seja aqui no bairro de Copacabana, onde nos puseste, seja aonde mais nos impulsionar o Teu Espírito que em nós habita. Este é o nosso desejo, esta é a nossa petição. E oramos no nome santo de Jesus, o Cristo, Teu Filho amado, o nosso bendito Salvador. Amém. Chegado o momento de ouvirmos o coro Aideia Moraes, nos trazendo Dai Graças ao Senhor, de um dos maiores compositores de todos os tempos, Johann Sebastian Bach.
Salmo 23 começa dizendo assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa certeza nos traz muita paz ao coração. Tudo o que temos, tudo o que somos, tudo vem de Deus. Por isso, poder participar do seu reino, nos envolver nas suas coisas, para nós é um grande privilégio. Nós fazemos isso com muito amor, com muito carinho e gratidão no coração. Por isso, ao trazermos nossos dízimos e ofertas ao gasofilácio, nós queremos nos mostrar mais envolvidos com esta causa, que é a causa de Deus, é a causa dos céus. Nós queremos ser agentes de propagação do Evangelho. E você pode fazer isso através de seus dízimos e ofertas da melhor forma possível, fazendo a sua transferência, o seu Pix ou o seu depósito. Os dados estão todos aqui para que você possa proceder desta forma, com muita alegria no coração e certeza que tem abençoado esta causa, esta obra. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Senhor Deus, nós não temos palavras para expressar a gratidão que sentimos no coração por saber que o Senhor tem cuidado de nós. Não temos dúvida alguma que mesmo através das dificuldades que enfrentamos, dos desafios que a vida nos traz, nós somos mais do que vencedores por Jesus Cristo. E isso, ó Pai, é ação Tua. O Senhor que primeiro nos amou, o Senhor que vem em nossa direção, enviando Cristo a nos buscar. Também é aquele que nos sustenta, nos protege e guarda. Por isso, para nós é um imenso privilégio nos envolver com a Tua causa e queremos nos dedicar cada vez mais a Ti. Por isso te consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Reconhecidamente, Deus tem sido conosco, tem estado ao nosso lado e tem nos sustentado em todo o tempo. E podemos ver as chuvas de bênçãos. Inário, novo cântico número 172. Cantemos todos. Eu convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia e nós estamos voltando ao Antigo Testamento, porém agora
Vamos ao livro do profeta Isaías. Eu convido você a abri-lo comigo no capítulo de número 6. Estamos no livro do profeta Isaías, estamos no capítulo de número 6 e nele nós leremos desde o versículo número 1 ao versículo de número 8. Estamos no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, lendo no capítulo 6, desde o versículo número 1 ao versículo número 8, palavra que diz assim, acompanhe na sua Bíblia. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que acabamos de ler diz respeito à experiência de chamamento do profeta Isaías, esta figura tão importante do contexto do Antigo Testamento, cuja profecia fala-nos com tanta eloquência. Um texto que situa-se de forma muito precisa no tempo e no espaço, dando-nos as informações já em seu início de que a ocasião era o fim do reinado de Uzias, que reinou sobre o trono de Jerusalém, em Judá, e o lugar, precisamente, o templo, o santuário nacional de toda a nação de Israel. Um texto que aponta para um episódio vivido pelo profeta e que tem implicações profundas nas nossas vidas também. Sim, um texto eivado de sentido litúrgico, como veremos, mas não apenas no que concerne à liturgia do culto, como a compreendemos, mas ainda no que concerne à liturgia da vida. E apreciando o texto com um pouco mais devagar e conhecendo nos seus detalhes, estas percepções aflorarão com maior clareza e teremos melhores condições de aproveitá-las e ver como se aplicam às realidades de nosso próprio cotidiano, de nossa caminhada na fé. Portanto, vamos ao texto e que Deus nos abençoe. Parece que naquela ocasião o profeta se dirigira ao templo como faríamos qualquer de nós, nutrindo no coração a expectativa de um verdadeiro encontro com Deus. Não é para isto que o templo serve? Não é neste mesmo espírito que eu e você tantas vezes nos dirigimos às nossas igrejas ou nos conectamos a um canal como este, por meio do qual agora, presentemente, estamos conectados? O anseio por um contato verdadeiro e transformador com o divino é que nos move. E esse encontro de fato aconteceu. Porém, tenho por certo, de forma bastante diversa daquela que o profeta jamais poderia imaginar.
pois, chegando ao templo, Isaías testemunhou que Deus de fato estava lá, não apenas em espírito e em verdade, como diríamos, mas manifestando-se numa presença deveras sensorial, física, por que não dizê-lo? Estava o Senhor assentado no seu trono, no seu alto e sublime trono, e dificilmente o profeta seria capaz de vê-lo por completo, já que, segundo o próprio versículo 1 nolo relata, as meras abas de suas vestes, ou seja, a barra de sua roupa, eram suficientes para encher todo aquele espaço, preenchê-lo por completo. Imagine você que visão grandiosa, assombrosa, aterradora, por que não? Sim, a visão do Todo-Poderoso. E a primeira lição do texto já se insinua aqui, desde este momento. Ele nos fala do fato de que quando nos dirigimos ao santuário para um encontro com Deus, Deus verdadeiramente lá está. Já está, antes mesmo que o adentremos. Sim, quando cruzamos os átrios da casa de nosso Senhor, Ele mesmo, fazendo-se presente, é quem nos acolhe e nos envolve no seu amor. Aliás, desde a perspectiva da liturgia, este fato frequentemente é salientado pelo próprio oficiante, que declara nas palavras de saudação e acolhimento: graça e paz sejam com todos, da parte de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos acolhidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Como é maravilhoso saber que ao nos achegarmos à casa de Deus, somos por Ele recebidos, acolhidos, envolvidos em amor, pois Ele lá está. E então é que tem início uma experiência de contemplação e constatação deveras rica e provocativa, conforme aquilo que está descrito entre os versos de número 2 e 3. Veja, segundo o relato da experiência vivida por Isaías, o Senhor estava presente no santuário e serafins acompanhavam a sua presença. Não sabemos com precisão que figuras são estas, ainda que sua memória tenha sido preservada no âmbito da tradição judaica. Mas a descrição delas é interessante, na medida em que o texto relata que estão ali presentes e, sobrevoando a área, estão girando ao redor do Senhor, estão perante o Senhor e elas possuem 6 asas, ou 3 pares delas. Estas figuras possuem 3 pares de asas e a cada par dedicam uma função particular. Um par de asas serve para voar. Com este par, estas figuras se mantêm assim, no ar. Com outro par de asas, elas cobrem o rosto. E com um terceiro par, elas cobrem os seus pés. É estranha esta imagem. Por que cobrem os pés? Usar o par de asas para voar faz todo o sentido. Deus é grandioso e somente assim colocam-se perante a sua face. Usar um par de asas para cobrir o rosto é um sinal de humildade e reverência. Não ousam olhar diretamente para aquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor que é sobre tudo e sobre todos. Não olhariam diretamente para o sol, quanto mais para aquele que criou o sol e cuja face é mais resplandecente que este. Mas por que cobririam os seus pés?
Para entendê-lo, é necessário saber que, no linguajar do povo da Bíblia, particularmente do Antigo Testamento, a expressão que traduzimos por pés é frequentemente empregada como um eufemismo para fazer menção àquelas partes indecorosas, cujo nome evitamos pronunciar. Ou seja, ao cobrirem os seus pés, na verdade, o que se diz é que estas figuras estão cobrindo a sua nudez. E aqui temos a imagem do decoro necessário àqueles que se colocam perante o Todo-Poderoso, que é santo, santo, santo. Uma outra lição preciosíssima já aflora aqui. Nos achegamos à presença de Deus em sua casa e Ele presente está ali. Mas é necessário que perante Ele mantenhamos atitude humilde, reverente e decorosa, já que estamos perante o Santo, Santo, Santo. Aliás, esta repetição também nos causa espécie e nos leva a indagações. Por que frequentemente vemos esta fórmula no Antigo Testamento? Porque a expressão santo é repetida. E isto é por conta de um recurso próprio da língua hebraica, onde para se intensificar uma palavra faz-se a repetição da mesma. Dizer que Deus é santo, santo, seria reforçar o atributo da sua santidade. Mas dizê-lo por 3 vezes, santo, 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 é levar esse atributo à sua intensidade máxima, à sua completude. Ele é tão santo quanto santo se pode ser. Ele é santo na acepção plena desta expressão. Ou seja, Deus é santo sobremaneira, como ninguém jamais poderia tornar-se. E é isto que o faz o sumo alter, o sumo outro, sumamente distinto de nós e de tudo o mais que existe e Ele criou. E então os serafins presentes, com sua atitude humilde, reverente e decorosa, estão bendizendo a Deus, estão exaltando-o, estão cantando a sua glória, tributando-lhe adoração, louvando-o. E é precisamente no meio dos louvores que Deus está dando cumprimento à palavra que nos ensina que no meio dos louvores Deus habita. E veja você se não é precisamente assim que procedemos no culto. Achegamos à presença de Deus e Ele ali está para nos acolher em amor. Assumimos uma atitude humilde, reverente, decorosa e nos colocamos perante o Santo. E então, bendizemo-lo. Cantamos a sua glória, evocamos a sua maravilha, adoramos e louvamos ao Senhor. E o que decorre daí é que a própria realidade é abalada com tudo isto que se dá. É a descrição do versículo 4. As bases do limiar se movem, a voz do que clama, a casa se enche de fumaça, sinais das típicas epifanias do Antigo Testamento. Epifania é a palavra que evoca a manifestação divina. Olhamos para as páginas do Antigo Testamento e especialmente para as páginas da Torá, do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés, e testemunhamos que as manifestações de Deus são marcadas por abalos sísmicos, por trovões e relâmpagos, por fumaça, e tudo isso está sendo aqui evocado mais uma vez. Deus está presente, a sua glória é manifesta à medida em que os seus cânticos de adoração e louvor são entoados. Mas veja, toda esta percepção acerca da magnitude de Deus faz refletir-se nossa pequenez. Falar da sua santidade faz-nos pensar sobre nossa pecaminosidade. Falar do quão poderoso Ele é nos recorda quão frágeis nós somos. E então, ao dar-se conta de todas estas coisas,
o profeta declara, versículo 5, ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. À luz do encontro que teve com o Santo, 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 o profeta se reconhece perdido, desolado. Sua condição é desesperadora, aflitiva. Ele tem ciência de seu pecado e declara: ai de mim. Temos aqui esta partícula traduzida para o português por meio do termo ai, no hebraico, roi, uma partícula importante que dentro da tradição judaica ocupa um lugar próprio que lhe é muito peculiar. Ela faz parte das elegias fúnebres. Ela está sempre eivada de um cheiro de morte e, quando evocada, evoca a realidade da maior tragédia existencial que ao homem pode acometer. Morte em sentido pleno, morte em sentido espiritual. É assim que a experiência do encontro com Deus dá conta da experiência do homem num encontro consigo e o move à atitude confessional e de contrição. Está agora o profeta confessando o seu pecado e colocando-se em situação de miséria perante o olhar do Deus que pode salvar. Veja se não é precisamente isto que se dá na nossa liturgia. Sim, chegamos à casa do Senhor, assumimos atitude reverente, humilde, decorosa perante Ele. Nos damos conta de que aquele que está presente perante nós é o Santo, 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 o Todo-Poderoso. E então passamos a adorá-lo e louvá-lo como nos compete. A consciência da sua grandeza e santidade nos faz pensar em nossa pequenez e pecaminosidade. E, dando-nos conta de tudo isto, somos levados a uma atitude de contrição e confissão. Falamos do nosso pecado, de nossa miséria. E Deus, como age perante todas estas coisas? Com graça e misericórdia. É disto que dá conta o trecho compreendido entre os versículos de número 6 e 7. Eles nos narram assim, acompanhe na sua Bíblia mais uma vez. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aquela figura, a figura do serafim, mencionada anteriormente, lança a mão de um utensílio chamado tenaz. É como uma pinça bastante comprida que você usa para retirar objetos de dentro do braseiro. Daquele braseiro, ele retira uma brasa viva, ou seja, incandescente, e coloca no lábio do profeta. Se assumirmos o texto como um relato literal, ficaremos preocupados com essa situação. Afinal, a brasa viva destruiria os lábios do homem. Mas o fato é que o texto está carregado de sentido teológico, impregnado de valor simbólico nas imagens que evoca. E, é claro, de muita espiritualidade. E a brasa viva evoca o elemento fogo, e este é figura de purificação. O problema, segundo o profeta mesmo declara, estava no falar, lábios impuros de um homem que pertence a um povo de impuros lábios. Pois bem, a brasa toca o seu lábio e o fogo traz purificação. O pecado está perdoado, os seus efeitos estão desfeitos. E agora o profeta está liberto deste mal que o oprime e constrange. É então que nós vemos refletida a nossa própria experiência, quando dobramos os nossos joelhos e confessamos a Deus o nosso pecado, nós o fazemos na certeza de que Ele faz renovar-se sobre nós
a sua graça. E a experiência do seu perdão é então facultada a nós vivenciarmos mais uma vez. Isso é maravilhoso, isso nos liberta, isso nos traz paz e nos habilita a ouvir então a voz do Senhor e aquilo que Ele tem a nos falar. É precisamente o que se dá na liturgia de nosso culto e na liturgia daquele verdadeiro encontro que Isaías teve com o seu Senhor. E agora vamos ao último versículo do texto lido, o versículo de número 8, onde ele declara: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Há uma mensagem bastante curta. O sermão daquele dia consistia em apenas uma frase, interrogativa, interpelativa. Independente de sua extensão, a palavra do Senhor, quando chega a nós, é sempre em tom de interpelação. Ela visa provocar-nos uma atitude, chama-nos a uma tomada de postura, a uma decisão. Diante dessa palavra, não é possível adotar posição de neutralidade. Ela sempre nos interpela e sempre demanda de nós algo. E é o que acontece ali. O profeta agora está liberto do seu pecado e habilitado pelo Senhor, portanto, a toda sorte de boa obra. E o Senhor pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Somente uma resposta é desejada aqui, e é precisamente aquela dada por aquele servo de Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. É sempre deste modo que o sermão chega a nós, como este sermão hoje está chegando até você. E quando encerra-se a liturgia do culto e tem prosseguimento a liturgia da vida, dá-nos o Senhor uma oportunidade de exercitarmos este chamado, ou melhor, a resposta ao mesmo. E quando encerrar-se esta celebração, você terá renovada esta oportunidade na sua vida. E seu papel será sair pelo mundo, encontrando-se com as pessoas que Deus colocará no seu caminho, familiares, amigos, companheiros de caminhada e outros tantos. E o seu dever será levar adiante aquilo que recebeu das mãos divinas. O que de graça recebeste, de graça dai. Fale a muitos do amor de Deus pelos homens, manifesto na pessoa de Jesus Cristo. Fale às pessoas do desejo que Deus tem por salvá-las. Fale a elas da imensa graça que nos está facultado vivenciar na presença do Espírito Santo que habita os nossos corações. Proclame estas verdades, testemunhe cada uma delas com a sua própria vida, não apenas de palavra, mas, sobretudo, com os seus atos concretos. E tenha certeza que nesta liturgia da vida, Deus muito será glorificado e muito se alegrará. E, por certo, muito te abençoará. Este é o nosso mistério, a nossa missão. A ela nos lançaremos e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Na sexta-feira, dia 11 de agosto, nós recebemos em nossa igreja o Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, o IMPAR, uma instituição da nossa igreja de cuidado com crianças e adolescentes, quase centenária, fará 100 anos no próximo mês de setembro. E foi uma tarde muito festiva, muito alegre, onde pudemos desfrutar de momentos de comunhão, de alegria e de gratidão ao nosso Deus por coisas maravilhosas e tremendas que tem feito através desta instituição. Nós agradecemos a presença do capelão, reverendo Mário Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana do Anil, e a nossa irmã presidente da Maternal Rio, Marisa Helena Sendra. Foi uma tarde de bênção, foi uma tarde de alegria. Ore por este trabalho, por esta obra. No último domingo, nós tivemos um momento de homenagem. Nós celebramos o Dia dos Pais, que é uma comemoração que faz parte do calendário oficial da IPB. E nós tivemos uma grata surpresa. O departamento infantil, através das nossas crianças, fizeram uma bela homenagem aos pais presentes. E também foi revelado neste dia o pai do ano, reverendo José Mirabô.
Nós jogamos as mais ricas bênçãos sobre todos os nossos pais da nossa igreja e sobre as nossas crianças que têm nos abençoado tanto. E você pode assistir a participação das nossas crianças através do link do vídeo que está disponibilizado aqui na descrição do nosso vídeo. E nós estamos a todo vapor com a nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse módulo que nós estamos estudando o Novo Testamento, nós já no primeiro domingo tivemos a questão dos sinóticos. Domingo passado, o Evangelho de Marcos. E neste domingo, nós estudaremos o Evangelho de Mateus. Tem sido uma caminhada prazerosa, onde nós temos nos aprofundado no conhecimento da Palavra de Deus. Então esteja aqui, 9h30 da manhã. Eu te aguardo. Ainda hoje, neste domingo, às 18 horas, no culto vespertino, nós teremos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Venha estar conosco, venha celebrar a Deus, o Todo-Poderoso, Criador de céus e terra. Eu te espero aqui. E chegando ao final de mais esta celebração, eu convido você à oração final. Nós vamos falar com Deus e fazê-lo conforme aprendemos de Jesus, evocando os termos da chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso. Em seguida, vamos receber a bênção de Deus, que há de permanecer sobre as nossas vidas. Olhos fechados, corações ao alto, falamos com Deus, dizendo-lhe juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.